Eu acredito que o caráter religioso, místico barra religioso, é um componente fundamental desde o fascismo histórico, do nazifascismo, e ele permanece. Esse apelo à religiosidade, esse apelo a uma certa ideia difusa de somos cristãos, joga a pauta política para o âmbito da luta do bem contra o mal. Não por acaso a Michelle Bolsonaro vive falando isso na época da eleição. O Bolsonaro mesmo, o Jair, né, o pai, falava que era uma luta do bem contra o mal e não uma opção política. Esse é o jogo da extrema-direita historicamente, que analisa isso magistralmente já no nascente da extrema-direita do fascismo, é o William Reich, né, que ele fala que um dos componentes é o misticismo, a religiosidade difusa. Indo um pouco mais para essa análise mais contemporânea que eu trouxe desse historiador italiano, Furigesse, esse é exatamente o ambiente da construção do imaginário da extrema-direita, que é a ideia, essas ideias sem palavras. Elas têm um tom religioso, tu não consegue transformar ela em uma categoria lógica representativa, ou seja, se tu perguntar para ele explicar, ele vai dizer, não, mas todo mundo entendeu, todo mundo sabe. Parte de como funciona, de como opera essa linguagem religiosa barra de extrema-direita, é essa coisa vaga. A gente há muito tempo denuncia que os discursos são muito vagos. Frase clássica do Bolsonaro: vou acabar com tudo que está aí. Tu pergunta o que está aí? Ele vai dizer com tudo isso que está aí. Ou seja, essa coisa que é solta, que é sem determinação, ela é fundamental para fazer operar esse imaginário que é religioso, porque aí o sujeito pula de uma pauta política que talvez não interesse a ele, que talvez ele perceba, inclusive, que atenta contra ele ou contra grupos ou pessoas que ele se relaciona e tem afeto, ele pula daí para uma luta do bem contra o mal. E aí que funciona essa captura. Essa religiosidade, ela é indiscernível. Eu desafio alguém a pegar discursos da extrema-direita, pode ser fora do Brasil, que não tem esse componente místico barra religioso na fala. Todos os discursos de extrema-direita carregam isso. Todos, absolutamente todos, alguns em maior medida, alguns em menor medida. Quando eu falo isso, eu não estou falando só religioso evangélico. Quando eu falo teoria da conspiração, essa coisa de que há toda uma conspiração enganando e tem uma verdade a ser revelada, tu tem um tom de revelação divina, então uma estrutura de pensamento religioso. Quer dizer, acho que é indiscernível, embora a extrema-direita ela seja uma mistura que eventualmente os elementos se compõem ou trocam de vetores que compõem esse caldo. Mas a religiosidade, muito entre aspas, essa religiosidade instrumentalizada, ela sempre é um ingrediente na extrema-direita, independente dos outros vetores.